Seu nome é tão misterioso, diz um outro cara em um site de relacionamentos. Ele provavelmente está apenas tentando fazer com que nos encontremos. E depois uma boa continuação. Mas não estou interessada nisso. Prefiro escrever esta história a sair com ele. E sim, meu nome é Carolina. É um nome bonito, não vou discutir isso. Disseram-me que minha mãe queria me chamar assim, mas nunca perguntei à minha mãe. Minha infância começou e terminou no orfanato número 506. Lembro-me de mim mesmo lá, provavelmente a partir dos 3 anos de idade. Antes disso não me lembro do que aconteceu. As babás confirmaram que eu estava lá desde que nasci. Isso foi tudo o que puderam dizer sobre minha aparência no orfanato. Em geral, eu não tinha do que reclamar. Nosso orfanato era bom. Quando saí de lá, muitas vezes ouvi críticas a orfanatos. Não sei o que os outros têm, mas eu obviamente tive sorte. Os cuidadores se esforçavam e trabalhavam duro. Eles nos ensinaram a disciplina, mas, sabe, não por meio da vara, mas por meio de jogos. O formato do jogo é um fogo para as crianças, e o aprendizado é melhor e lembrado por muito tempo. É por isso que praticamente não praticávamos bullying. E se houvesse um momento assim, usávamos o clássico ficar no canto. Essa era a única punição. De alguma forma, fiz amizade com as crianças logo de cara. Havia muitas crianças em meu grupo que também estavam no orfanato desde o nascimento. E havia algumas que foram se juntando a nós aos poucos. Provavelmente ninguém se juntava a nós até ter cerca de 16 anos de idade. Mas, às vezes, também abandonávamos os adolescentes. Havia um garoto assim por ano. Geralmente era traumático para ele e ele se fechava, tanto que não conseguíamos fazer com que ele falasse. Embora estivéssemos sempre abertos ao diálogo, entendíamos que, no orfanato, cada um precisa de seus próprios cuidados. As babás não podiam nos dar tanto amor quanto nós tentávamos dar uns aos outros. É por isso que quase nunca brigávamos. Vivíamos como uma família grande e forte. Mas um dia um garoto decidiu ofender nosso grupo. Ele era mais velho do que nós, talvez 3 anos mais velho. Acho que ele tinha 17 anos. Ele gostava de uma de nossas moças. Ele a seguia, e quando ela o recusou abertamente, ele se ofendeu com ela. E em público, vocês podem imaginar na cantina, quando a garota se levantou da mesa para pegar a bandeja com os pratos, ele lhe deu um tapa no calcanhar. De alguma forma, ele conseguiu passar da mesa dele para a nossa tão rapidamente. Os utensílios da moça caíram, os pratos se quebraram, e nós não brincamos com ele por muito tempo. Nossos meninos lutaram com ele. E na caminhada seguinte, nós lhe demos uma surra. Não apenas meninos e meninas. Eu mesmo lhe bati nas costas com a palma da mão. A palma da minha mão ficou toda queimada, mas estava tudo bem. Depois da briga, ficamos em frente ao diretor. Alguns de nós estavam de cabeça baixa, envergonhados. Mas, pessoalmente, eu não estava com vergonha e olhei diretamente nos olhos do diretor. E, como eu disse, fomos punidos com parcimônia. Todo o grupo foi colocado em todos os cantos do orfanato, tantos quanto puderam encontrar. Ficaram lá por 3 horas e depois nos dispersaram. Eles também eram seres humanos. Percebemos que aquele cara de 17 anos estava errado. De qualquer forma, foi assim que vivemos. Nós nos defendíamos uns aos outros. Se alguém era levado, fazíamos uma despedida. Íamos à loja com uma das babás, comprávamos bolos e champanhe para as crianças. Em geral, era realizada uma verdadeira festa em homenagem ao sortudo, mas ele ainda estava triste. Uma nova família é bom, mas ficamos tão acostumados uns com os outros que não podíamos tirar isso. É por isso que o sortudo não estava nada feliz. Por alguma razão, eles nunca me levaram embora. Não me importo com isso. Não eram os pais adotivos que importavam para mim, eram meus pais biológicos. Acho que comecei a procurá-los quando tinha cerca de 13 anos. Eu estava assistindo a um programa com meus amigos em que a família era o tema principal, e pensei, estranho.
E porque todos os meus colegas sabem quem são seus pais, qual é o destino deles, e eu não estava nem um pouco interessado até aquele momento. Tive que parar o programa e perguntar aos meus amigos se eu deveria procurar meus pais, ou pelo menos tentar. Alguns eram a favor, outros eram contra. Os que eram a favor disseram que a verdade sobre seus pais facilitava a vida deles. Os que eram contra disseram que o destino de seus pais não era muito bom, ou que ficaram sabendo da traição deles. Disseram que seus pais os haviam trocado por dinheiro. Havia dois lados em conflito em mim. Ou ir até a diretora da escola ou ao diretor e perguntar se eu tinha pais, se eles eram saudáveis. Ou esquecê-los de uma vez por todas, agora mesmo. E o desejo de saber a verdade sobre mim mesmo tomou conta de mim. Fui primeiro à professora. Ela não ficou agradavelmente surpresa com minha pergunta sobre quem eram meus pais e se ela sabia algo sobre eles. É claro que eu não sei nada sobre eles. O que isso me importa? É meu dever educá-lo, não lidar com a família que o trouxe aqui. Isso foi grosseiro. Eu nem esperava por isso. Talvez ela tenha dito isso porque realmente odiava pais que eram tão insensíveis com seus filhos. Então, naquele momento, dei de ombros e fui até a diretora. Encontrei a mulher em seu escritório. Quando lhe perguntei se eu poderia obter informações sobre meus pais, ela ficou surpresa. Não, nós não divulgamos essas informações, disse ela severamente. Mas por quê? Eles são meus pais. Não posso saber quem eles são? Não, você não precisa saber. Espere, mas e quanto aos meus colegas? Todas as crianças do orfanato sabem quem são seus pais. Ou pelo menos sabem porque foram mandadas para cá. E daí? Deixe que elas saibam. Vá embora e fique fora do meu caminho. Você não tem pais, exceto o orfanato e seus professores. Isso foi interessante. Isso é algum tipo de mistério que eles estão escondendo de mim? Eles querem que eu adivinhe? Quem eram meus pais, a ponto de eu não conseguir descobrir quem eles eram? Por fim, decidi procurar a tia mais importante de nosso orfanato, a diretora. Mas até ela me respondeu que essa informação era desnecessária para mim. E por que os adultos decidem tudo pelas crianças? Você acha que eu desisti? Não. Perguntei aos meus amigos onde eles poderiam guardar nossos dados. Todos eles apontaram para um arquivo que tínhamos na ala dos fundos do orfanato. Normalmente, como em uma biblioteca, Derek, o zelador, estaria lá. Mas eu tinha acabado de descobrir no dia anterior que ele tinha saído de férias. Portanto, o arquivo está vazio. Se eu conseguisse as chaves com o guarda, estaria pronto para ir. Nem quero lhe contar como consegui as chaves. Foi muito estressante. Eu estava literalmente tremendo de emoção e adrenalina por cerca de 10 minutos, mas segurei uma chave de metal na palma da mão. Não fui descoberto. Logo descobriria a verdade sobre mim mesmo. Então, entrei nos arquivos. Estava empoeirado. Aparentemente, o tio Derek não tinha limpado o local, mas apenas ficado lá fumando. Vi muitos cartões com os nomes das crianças. Havia cartões do ano de 1960, mas me lembrei do ano de meu nascimento, 2003. Certo, agora eu precisava de um nome. Carolina. Não poderia haver 50 Carolinas em um orfanato em um ano, poderia? Não. Então, rapidamente encontrei meu cartão. Minhas mãos estavam tremendo. Comecei a abrir meu cartão e vi isso. Havia um traço na coluna do pai e um nome na coluna da mãe. Isso significa que eu tinha uma mãe, exceto pelas iniciais. Isso foi uma pena. Não sei quantos deles existem em nossa cidade. No cartão também havia informações sobre quando fui internado. Foi no dia 15 de maio de 2003. Esse foi o dia em que comemorei meu aniversário no orfanato. Então, o que eu consegui com essas informações? Só havia uma pergunta em minha mente. Quem é minha mãe? E onde posso procurá-la? E então ouvi um barulho no corredor. Era a faxineira. E ela me viu nos arquivos. Carolina, é você? A mulher gritou. Eu imediatamente assobiei. Eu tinha uma boa relação com a faxineira, a tia Bruna. Mas acho que ela não estava me ouvindo muito bem.
Ela era velha. Carolina, o que está fazendo aqui? Você não tem permissão para entrar aqui. Não sabe disso? Eu sei, tia Bruna, eu sei. Bem, não grite. Eu já estava de saída. Minha garota, por que ela estava aqui em primeiro lugar? Tia Bruna, sim, eu estava procurando meus pais. Você os encontrou? De repente a mulher se acalmou e perguntou. Na verdade, não. Eu sei as iniciais da minha mãe. Tantas pessoas com essas iniciais, disse a faxineira com tristeza. Não, tia Bruna, a senhora está falando errado. Se eu quiser, encontrarei meus pais. Eles estarão comigo. Mas eles precisam de você? Perguntou calmamente a faxineira. Talvez não precisem. Fiquei com um nó na garganta, mas continuei. Mas eu preciso deles, tia Bruna. Por que todo mundo sabe quem são seus pais e eu não sei? Por que todos são levados para suas novas famílias e eu não? Talvez Deus esteja me levando para conhecer meus pais novamente. A faxineira ficou em silêncio, com simpatia, e eu senti minhas bochechas arderem. Garota, quem é seu pai? Há um traço. Então, talvez ele tenha deixado sua mãe. Coitada, foi por isso que ela desistiu de você. Você acha isso? Perguntei, embora não estivesse feliz com o destino de minha mãe. Não sei, talvez sim, talvez não. Geralmente é assim. Não sei nada sobre seus parentes. Você deve perguntar à diretora. Fui falar com ela, mas ela não está me contando o destino da minha mãe. Houve um barulho no corredor. A tia Bruna sussurrou. Oh, Carolina, saia daqui. Eles vão ver você nos arquivos comigo. E nós duas estaremos em apuros. Vamos lá, vamos lá! Rápido, garota. E rapidamente tranquei a porta dos arquivos. Dei a chave para a Bruna e ela a levou para a portaria e disse ao guarda que havia pegado a chave para limpar o arquivo. Dessa forma, todas as dúvidas foram esclarecidas e ninguém suspeitou de mim. Voltei para o meu quarto animado. As meninas, minhas colegas de quarto, me viram assim e ficaram preocupadas. Carolina, você está bem? Sim, eu sei quem é minha mãe. Passamos metade da noite conversando sobre meus pais. Contei a elas como eu queria encontrar minha família. As meninas me desencorajaram um pouco. Elas podiam ver que a notícia de encontrá-los nos arquivos tinha me colocado no céu. Eu estava muito concentrado na ideia de encontrar minha mãe. Elas estavam preocupadas que eu tivesse realmente enlouquecido. E a verdade é que ainda faltavam 5 anos para a formatura no orfanato. O que eu poderia fazer no orfanato? Ninguém me ajudaria, nem os professores, nem o diretor. Eu havia desistido deles. E isso significa que, na melhor das hipóteses, serei levado até os 18 anos para uma família adotiva e só então poderei, de alguma forma, começar a procurar minha mãe. Mas a probabilidade de eu ser levado embora já era mínima. Poucos adolescentes se arriscam. Nós somos um pouco indisciplinados. Mas é melhor pegar um bebê e criá-lo de acordo com suas necessidades do que uma criança de orfanato. Isso foi o que até os cuidadores nos disseram, mas não sei por que eles disseram isso. Eles sentiam pena de nós, pois ninguém nos aceitaria como adultos. Em geral, comecei a viver com a esperança de que, depois de me formar no orfanato e no internato, encontraria minha mãe e talvez meu pai. Refleti sobre esse sonho por 5 anos, e aqui estava eu quando me formei no orfanato, com 18 anos de idade. Recebi um apartamento, mas decidi fazer as coisas de maneira um pouco diferente. Não para morar no apartamento, mas para me mudar. Eu queria estudar. Todos os meus amigos optaram pelo ensino superior, mas, de alguma forma, não me arrisquei. Eu sonhava em ser médico há muito tempo, mas tinha medo de ir para a universidade logo de cara. Depois de consultar algumas babás, decidi que primeiro terminaria a faculdade de medicina e depois iria para a universidade se quisesse. Então, escolhi uma faculdade em outra cidade. Assim, eu teria algo para viver. Decidi alugar o apartamento que me foi concedido. É claro que eu teria de viver modestamente, mas não precisaria trabalhar. Se eu ainda estivesse estudando e trabalhando, ficaria louco. Durante o verão, preparei-me para meus estudos e me mudei para lá.
Foi estranho deixar o lugar que me criou, a cidade onde eu meio que nasci. De qualquer forma, prometi às crianças mais novas que voltaria ao orfanato e à OS meus amigos, que eu iria visitá-los. E então fui embora. Fui estudar em outra cidade. Ainda bem que tenho internet. No final das contas, não perdi contato com ninguém. Mas na nova cidade, já comecei uma nova vida. Não aquela do orfanato infantil e ingênua, mas com uma vida adulta de verdade. Para começar, tive que aprender a cozinhar. Eu morava em um dormitório. Em geral, as condições eram semelhantes às do orfanato, mas aqui, de certa forma, era mais cada um por si. Tive a sorte de ter uma colega de quarto. Ela era muito simpática. Ela me ensinou a cozinhar. Seu nome era Edith. Edith sempre se perguntava, enquanto me ensinava, como era possível que eu não soubesse descascar batatas e ferver arroz, e eu simplesmente encolhia os ombros. Não precisávamos disso. Tínhamos uma cantina. Havia uma cantina para os alunos em geral, é claro. Mas será que valia a pena? Eu não tinha muito dinheiro. Apenas o suficiente para comprar mantimentos e uma passagem de ônibus para a faculdade. Sim, nosso dormitório ficava a 5 quilômetros do prédio acadêmico principal. Portanto, eu não precisava gastar muito comigo mesmo. Se sobrasse dinheiro, era bom. Havia uma reserva para um dia chuvoso. Em geral, os 2 primeiros cursos foram relativamente bem. Eu estudava bem e não reclamava dos professores, ao contrário de meus colegas de classe. A propósito, todos eles eram 2 anos mais novos do que eu. E Edith era minha colega de classe. Ela se mudou de outra cidade e conseguiu entrar. Provavelmente, se não fosse a Edith, eu teria feito amizade com outras meninas também. Ela não era uma pessoa única, mas mesmo assim nos tornamos boas amigas. Portanto, eu realmente não precisava mais de nenhuma de minhas colegas de classe. Eu podia conversar com Edith sobre todos os meus problemas com garotas. Com os rapazes, é claro, tínhamos problemas. Havia muito poucos deles. Havia apenas um homem em nosso grupo. Dizia-se que isso se devia ao fato de os meninos irem direto para o ensino superior. Mas eu não me importava com isso. Eu já tinha idade suficiente para ter um relacionamento. Então comecei a me inscrever em aplicativos de namoro. O circo tinha ido embora, mas os palhaços ainda estavam lá. Eu voltava dos encontros rindo para Edith, e ela estava pronta para ouvir outra história ridícula. A única vantagem era que eu comia de graça, às custas do namorado, e Edith podia fazer mais comida com a minha comida e a dela. Em suma, todos estavam no lado positivo. No entanto, cada vez mais começamos a notar que outras meninas, especialmente nossas colegas de classe, viviam mais ricas do que nós. E apesar do fato de que, aos 20 anos, muitas delas já haviam se mudado para longe dos pais. Mas, ainda assim, uma delas tinha um batom novo, outra tinha uma bolsa nova, a terceira tinha um celular novo. Ouvimos essas garotas se gabarem e pressionamos nossos lábios com Edith. O que deveríamos fazer? Até agora, desde o primeiro ano, todo o nosso dinheiro era destinado a compras. Nada havia mudado desde então. Mesmo os cosméticos, quando acabavam, não comprávamos novos. Fingíamos que éramos a favor da beleza natural. Mas, é claro, era tudo um engano. E olhávamos para nossas meninas com inveja. Todas no mesmo grupo, mas seus status eram diferentes. Não era assim no orfanato. Lá todos eram iguais, todos compartilhavam tudo. Mas na vida adulta não era assim. Então, um dia, estávamos sentados em nosso quarto tomando chá e comendo sanduíches de queijo. Do tipo mais barato, devo acrescentar. O Edith estava em seu celular. Ela adorava. Ela abria algum site de rede social e assistia a alguns vídeos. Eu estava comendo e olhando pela janela. Do nada, ela vira o celular para mim e há uma jovem falando sobre um novo restaurante no centro da cidade. E ele é lindo. Também tem uma boa vista. Eu vi até o fim e suspirei silenciosamente, dando outra mordida no meu sanduíche. E Edith não me deixou para trás. Bem, as pessoas vivem, não é mesmo? Disse ela, cáustica.
Vamos, Edith. Haverá felicidade em nossa rua. Quando será? Por favor, diga. Passaremos nossa juventude com você neste dormitório sem alma. E as pessoas estão saindo. Literalmente, vão para o mundo. Meu amigo jogou o resto do sanduíche na mesa. E estamos comendo um monte de porcaria. Mas não entendo, por que está sugerindo que vamos a esse restaurante? Eu entendi. Em qualquer lugar. Mas eu gosto mais deste. Quero dizer, pense nisso. Vamos tirar tantas fotos que todos os nossos colegas de classe ficarão com inveja. Essa não é a bolsa que minha colega de classe comprou para si mesma esta semana. Esta é ainda mais luxuosa. Eu ri. Edith, isso é estúpido. Onde vamos conseguir esse tipo de dinheiro? Dê uma olhada nisso. Peguei o cardápio desse restaurante na internet. Começa em 1.000. Com 1.000 você poderia ir para a faculdade por um mês. Você é sempre assim. Você é chato. De repente, meu amigo está fazendo beicinho. Não chato, mas racional. Eu ri. Edith não reagiu à piada. Ficamos em silêncio. Então, de repente, Edith voltou a falar. Vamos conseguir um emprego juntos. O que você é, tão destemido? Então, eu tenho que ir para a aula de ginástica. Não, você e eu não vamos conseguir um emprego regular, vamos conseguir um emprego de meio período. Trabalharemos em nosso tempo livre, ganharemos um pouco de dinheiro e iremos a um maldito restaurante. Vamos lá, Carolina, vamos lá. Vamos lá, Carolina, vamos lá, querida. Edith veio até mim e me deu um pequeno aperto nos ombros. A oferta era tentadora, muito tentadora, e eu concordei com ela. Aceitamos um emprego como garçonetes em um bar local por um tempo. Dissemos ao chefe que não iríamos trabalhar por muito tempo, no máximo 15 dias. Ele deu de ombros como se estivesse acostumado com pessoas que não ficavam muito tempo. Edith e eu planejamos tudo com antecedência. Calculamos que cada um de nós teria de ganhar cerca de 20.000. Metade desse dinheiro iria para roupas e outras coisas femininas, e a outra metade para comida. O plano era perfeito até irmos trabalhar. Acontece que mesmo 20.000 em um bar é difícil de ganhar. Edith e eu esperávamos que os clientes da madrugada fossem generosos com as gorjetas. Bem, eles não eram. O bairro foi um fracasso. Só tínhamos alunos do nosso dormitório e um de outro dormitório. De onde eles tiram tanto dinheiro para as gorjetas? É bom comprar algo para eles mesmos. Mas, às vezes, os caras ricos também vinham. Não sei como eles vieram parar aqui. Talvez todos tenham sido abandonados por mulheres durante a noite e tenham se escondido da tristeza em nosso bar sombrio. Meu romantismo não tem limites. Finalmente, depois de um mês de turnos noturnos diários, conseguimos juntar $40.000. Quando dormíamos? No metrô, indo e voltando da escola. O que não é motivo de orgulho. Nossos colegas de classe estavam começando a nos olhar de forma estranha. Edith e eu sempre fomos muito simpáticos nas aulas, sempre gostávamos de responder. Mas, no último mês, estávamos chegando como moscas sonolentas. Nós apenas acenávamos para eles. Eles que se danem. Eles não entendem nada, estão apenas sentados no pescoço de seus pais. E agora temos nossos salários. Estávamos pensando onde deveríamos gastá-lo. Decidimos. 10.000 para o salão de beleza. Isso significa unhas, cabelo e maquiagem. E roupas novas. Isso é um pouco pequeno, especialmente se estivermos indo ao shopping. Então tive que encontrar roupas em uma loja barata. Por sorte, consegui algumas decentes, sem buracos ou arranhões. Era um pouco retrô, mas parecia bom. Eles deveriam ter me deixado entrar no novo restaurante. E para serviços de beleza feminina, não fomos ao salão mais caro da cidade, mas a um salão comum. Ele ficava a cerca de 500 metros do albergue. Era administrado por uma mulher, Cacilda, uma mulher que trabalhava como estilista, cabeleireira e manicure. E nós tínhamos de fazer o cabelo no dia em que íamos ao restaurante. A Cacilda não podia fazer isso sozinha, então contamos a ela esse palpite.
Ela coçou a cabeça com o dedo e nos garantiu que conseguiria fazer tudo sozinha. Apenas um de nós pela manhã e o outro à tarde. Ambos estariam prontos à noite. Decidi arriscar e ir de manhã. Assim, mesmo que a maquiagem do meu rosto ficasse bagunçada, não seria um grande problema. Eu não ia ser fotografada no restaurante para a mídia social, mas seria uma pena para a Edith se a foto não saísse boa. É claro que havia muitas perguntas sobre esse salão de beleza local, mas ele era barato e mal-humorado. Só esperávamos que Cacilda realmente soubesse o que estava fazendo. E tivemos uma sorte fabulosa. A mulher realmente conseguia fazer tantos tratamentos e fazê-los bem. Eu não sei. Pessoalmente, eu estava feliz com minha manicure e com a forma como meu cabelo estava enrolado. Ao me ver com uma nova imagem, Edith ficou feliz com a nossa sorte e correu para o salão. E eu fiquei em casa esperando por ela. E ela voltou linda, mas um pouco triste. Ela queria um penteado como o da internet, mas o resultado foi diferente. Não havia volume suficiente. Acariciei seus ombros para apoiá-la e ela se animou um pouco. Começamos a nos arrumar para ir ao restaurante. Pegamos nossas bolsas antigas que ainda pareciam respeitáveis e chamamos um táxi. Um táxi econômico, é claro, mas ainda assim um táxi. Eu nunca havia entrado em um antes. Achei que parecia muito com luxo. E, de fato, o carro nos levou até lá muito mais rápido do que se tivéssemos viajado de ônibus. E se você dividir o custo pela metade, não foi tão caro assim. Em suma, gostei de viajar de carro. Quando eu for rico, chamarei um táxi todos os dias. Finalmente, chegamos à entrada do restaurante. Eu tinha minhas dúvidas se nos deixariam entrar ou não. Apesar de todos os nossos esforços e os da Cacilda, ainda parecíamos de classe média, não de negócios. Não tínhamos cara de milionários. Mas Edith ergueu a cabeça com orgulho, endireitou as costas e caminhou como uma gata de salto alto até a entrada. Lá dentro, fomos recebidos pela recepcionista, que imediatamente nos examinou. Meu Deus, só para passar no código de vestimenta. Só para passar no código de vestimenta deles. Eu rezei para mim mesmo. E a recepcionista, acenando com a cabeça em sinal de aprovação, perguntou: "Vocês têm reserva?" Exatamente. Nesses mesmos lugares é preciso fazer reserva com antecedência. Ah, nós, acho que temos. Sim, reservado no primeiro andar em nome de Edith. Meu amigo interrompeu meus pensamentos. Eu estava ficando com medo. Fomos conduzidos à mesa certa. Enquanto caminhávamos, tentei examinar discretamente o interior. No entanto, provavelmente todos os clientes me viram olhando. A atmosfera do restaurante era escura, com tons azuis. Algumas lâmpadas especiais criavam uma atmosfera azul agradável. Havia pinturas penduradas nas paredes. Os lustres pareciam ser de castelos, muito frágeis e caros, a julgar pela quantidade de peças de cristal usadas. Eles não pareciam estar acesos com força total, para não interromper a atmosfera azul demais. Havia tapetes no chão, de cor vermelha ou escarlate, ao que parece. Era difícil enxergar no escuro. As mesas tinham formatos diferentes, de quadradas a redondas. Havia vasos com flores frescas em todas elas, e toalhas de mesa brancas como a neve estavam espalhadas por toda parte. As mesas já estavam preparadas com talheres. Não sei nem como usá-los. Esperava que nenhum homem rico prestasse muita atenção ao fato de eu estar segurando a colher e o garfo de forma incorreta. Finalmente, nos sentamos à mesa. Um rapaz bonito trabalhava aqui como garçom e veio nos servir. Ele era tão bonito. Eu estava pronta para ficar olhando para ele a noite toda, mas Edith me tirou de meu devaneio. "O que está fazendo? Vamos, veja o que estamos pedindo." Ela sussurrou para mim. Sorri envergonhado, depois abri o cardápio e fiquei atônito. Eu tinha 10.000 para pedir, assim como Edith. Mas mesmo essa quantia não era suficiente para uma refeição completa. Eu tinha que pedir uma salada, uma bebida quente. Não havia dinheiro suficiente nem para a sobremesa. Edith fez o mesmo.
Ficamos desapontados ao pensar na facilidade com que nosso dinheiro, ganho com tanto esforço, iria embora. Mas não havia motivo para desespero agora. Olhamos ao redor, avaliando o que nos cercava. Brincamos, conversamos sobre nada, tentando nos comportar como na alta sociedade. Então, o prato foi trazido para nós e o mais difícil e divertido começou. Edith tinha de ser fotografada para as redes sociais, de modo que o ângulo fosse favorável, a luz fosse boa e ela não ficasse gorda em lugar nenhum. Tive muitos problemas com ela. Devo ter tirado umas 1000 fotos. Sabe quantas ela escolheu? Uma. E ela finalmente a publicou nas mídias sociais, para a inveja de nossos colegas de classe. Ela começou a receber curtidas e comentários em seu telefone, e concluímos que não havíamos trabalhado duro durante 1 mês para nada. Finalmente, começamos a jantar. Enquanto comíamos, conversamos sobre nossos estudos e planos para nossas vidas futuras. E eu, para ser sincero, quero uma família, eu disse. É claro que você quer. Deve ser o sonho de sua vida, respondeu Edith. A propósito, como está indo a busca por sua mãe? Algum progresso? Não. Tenho procurado uma mulher como ela na internet. Você sabe quantas delas existem neste país? Há muitas delas em nossa cidade. Mas, por alguma razão, nenhuma delas se parece comigo. Quero dizer, eu deveria ser como minha mãe de alguma forma. Não é? Certo, certo? É estranho. Não se desespere. Você vai encontrá-la. Eu sorri tristemente. É claro que vou. Prometi a mim mesmo que o faria. E como era bom que Edith me apoiasse nisso. Estávamos sentados, conversando, comendo, e de repente ouvimos o som de uma queda. Isso me assustou. Olhei para trás e vi um homem idoso cair de sua cadeira no chão. Uma perdiz, uma jovem, estava encolhida ao lado dele. Jesus, Diogo! Diogo! Ela começou a chamar o nome dele. Qual é o seu problema? Um médico! Chamem um médico! Os garçons imediatamente reconheceram a situação e correram para chamar uma ambulância. Edith e eu nos levantamos. Vi que o homem parecia estar engasgando. Edith, temos de usar nosso método. Ele vai ajudar. Fomos treinados. Gritei para minha amiga, que parecia confusa por algum motivo. Sim, vamos lá. E dei um passo rápido em direção à mesa certa. Estranhamente, mas me pareceu que a jovem não estava tão preocupada com o velho. Ela apenas ficou de lado e agitou os braços em diferentes direções. Ela estava gritando, socorro! Mas eu não tinha tempo para pensar. Sou um oficial médico. Deixem-me passar, eu ajudo. Empurrei a multidão de curiosos ricos. Edith e eu, e com a ajuda de um homem, levantamos o velho, e eu fiquei atrás das costas do doente e fiz alguns movimentos para tirar o pedaço de comida preso em sua garganta. Depois de 1 minuto, a azeitona de sua garganta se soltou e foi parar no chão. O homem era pesado. Eu imediatamente o abaixei de volta ao chão. Não só ele não conseguiu recuperar o fôlego por um longo tempo, como eu também não consegui. No entanto, Edith estava aninhada ao meu lado, sussurrando que eu tinha me saído bem e lidado bem com tudo. Você é muito corajosa, Carolina. Eu teria ficado ali parada, atônita. Estudo. Temos credenciamento e estágios no futuro. Se você for tão burra, vai ser expulsa. Eu diria isso em tom de brincadeira ou sério. Enquanto isso, o homem finalmente se recuperou. Os curiosos foram para seus lugares. Os garçons cancelaram a chamada da ambulância. Senhoras, obrigado por me salvarem. Aquela azeitona teria me matado com certeza, disse o velho Diogo. Querido, vamos lá, uma ambulância teria ajudado, disse a moça. Como percebi agora, uma amante. Eu não gostava dela. Ela era muito lisonjeira, muito exagerada. Acho que ela ficaria feliz se Diogo tivesse morrido daquela maldita azeitona. Não, Jabruna, isso é errado. Eu não quero mais ficar aqui. Estou de mau humor. Queridas senhoras, tenho uma proposta para vocês. Gostariam de continuar a jantar conosco? Mas estamos em casa e eles estão aqui. Não posso.
Tenho medo até de tocar na comida aqui agora. Há algum tipo de energia ruim neste lugar. Eu pude sentir isso imediatamente. Há uma razão para estar tão escuro aqui, e minha casa é agradável. Vamos tomar um chá inglês de verdade. Meu parceiro trouxe isso para mim como lembrança. Vamos lá. Sinceramente, não diga não. Mas ainda não terminamos nossa comida, riu Edith. Não gostei da ideia de ir para a casa de um estranho, mesmo que ele fosse um homem rico. Está tudo bem, está tudo bem. Garçons, levem tudo com vocês e tragam as contas. A nossa e a deles. Eu estou pagando. Edith e eu olhamos um para o outro. Por quê? Foi muito lucrativo. Faltam 20.000 rublos e vamos tomar chá com um velho rico. Pelo menos veremos como ele vive. É claro que concordei apenas porque ele havia fechado sua conta. Mas Edith já estava sussurrando para mim que queria ver os apartamentos dos ricos para imaginar como viveriam no futuro. Como se você não tivesse visto isso na internet, sussurrei para minha amiga. Bem, não é isso, não é uma visão ao vivo. Vamos, Carolina, não se preocupe, vai dar tudo certo. A única coisa que me fez sentir melhor foi que essa jovem estava vindo conosco. Eu não confiava nela, mas o velho não iria nos incomodar com ela. Os ricos têm suas peculiaridades. O motorista pessoal de Diogo nos levou a uma pequena mansão. Estávamos viajando em um carro caro. Não sei seu nome, mas parecia um jipe. Por dentro, o interior era muito bem decorado. Edith supôs que devia ser de couro verdadeiro. Dei de ombros e tentei memorizar a rota que estávamos fazendo. Talvez tivéssemos de fugir do velho. Finalmente, quando chegamos ao pátio e o motorista abriu as portas para todos, olhei em volta. O jardim de Diogo era lindo. As árvores estavam em plena floração. Era óbvio que ele adorava cerejas. Havia uma pequena fonte ao longe. Comecei a olhar a casa por fora. Era uma construção bege com colunas bonitas e bem cuidadas. Às vezes, essas colunas tinham o formato de pessoas, definitivamente da Grécia. Algumas delas estavam cobertas de vegetação. Você gostou? Perguntou-me o velho presunçoso. Sim, é uma solução arquitetônica interessante. Decidi brilhar com palavras inteligentes. Você ainda não viu o interior. Vamos depressa. Acho que tenho algo para surpreendê-lo. Peguei minha amiga Edith debaixo do braço e fomos em direção à casa. O interior era de fato mais interessante do que o exterior. Havia fotografias com molduras douradas penduradas por toda parte. Havia poltronas estofadas em tecido macio. Havia várias estatuetas de ouro e prata nas mesas de cabeceira. Em suma, era como se eu tivesse entrado em uma casa espanhola com muitas antiguidades em vez de uma residência comum. Edith e eu ficamos maravilhados. Ao mesmo tempo, estávamos pensando: eu gostaria de poder viver assim. Não sei qual era o trabalho do idoso, mas não era o de enfermeiro. Receio que nem mesmo os médicos-chefes recebam o suficiente para montar casas como essa. Portanto, eu só conseguia olhar para tudo com inveja e pensar que nunca terei algo assim, a menos que eu me case com um homem velho como ele. Mas eu não tinha planos para isso. Então, fiquei vagando pela mansão de Diogo e olhando para diferentes objetos, tentando não tocá-los, como se estivesse em um museu. Em um dos quartos de hóspedes havia uma grande estante de livros. As prateleiras eram simples, sem portas de vidro. Você podia subir e pegar qualquer volume que quisesse. Comecei a dar uma olhada nos livros que o velho tinha em sua biblioteca. De repente, meus olhos não estavam em um livro, mas em um porta-retrato em uma das prateleiras. Era uma foto de Diogo com uma garota ao seu lado. Diogo parecia ter uns 40 anos, talvez mais, e a garota parecia ter a minha idade. Mas não foi apenas a idade que me atraiu para a garota da foto. Comecei a notar o quanto ela se parecia comigo. A foto, surpreendentemente, era colorida e estava bem preservada em um vidro. Então, imediatamente comecei a me comparar com a garota. Tínhamos a mesma cor de cabelo, loiro claro. O formato de nossos olhos e narizes também coincidia.
Até mesmo a localização das pintas em seu rosto e ombros era semelhante. Era como se eu tivesse uma cópia de mim olhando de volta para mim, feliz. Só que ela estava sentada com outro homem que era um estranho para mim. Estranho. Talvez tenha sido por isso que Diogo me convidou para visitá-la, porque eu o lembrava muito dessa garota. Mas quem convida um homem para sua casa como recompensa por tê-lo salvo? Eles geralmente lhe dão dinheiro, compram uma barra de chocolate, mas não o levam para casa. Diogo me encontrou em meu quarto. Veja os livros que eu tenho. Sim, você tem uma biblioteca interessante. Tantas edições diferentes, todas de capa dura. Devem ser livros muito caros. Ah, qual é? Como se eu não pudesse gastar uma boa quantia de dinheiro em bons livros. Ah, sim, eu percebi que você é rico, e então decidi chamar sua atenção para a fotografia. Acho que você tem uma foto de família aqui. O velho se aproximou de mim por trás. Ele olhou para a foto. Vi seu rosto escurecer. Sim, é uma foto de família. Ele provavelmente poderia lhe dizer quem está na foto com ele. Mas o mordomo. Meu Deus, o velho tinha até um mordomo. Ele nos chamou para a mesa. O chá estava preparado e era hora de saboreá-lo. Com um movimento suave, Diogo me convidou a segui-lo. Mas eu não tinha um pensamento sequer em minha cabeça sobre aquele maldito chá inglês. A única coisa que eu queria saber era: quem é aquele com o jovem Diogo na foto? Quem está sorrindo tão feliz ao lado dele? E por que eu me parecia tanto com aquela garota? Meu coração estava batendo freneticamente. Eu podia sentir isso. Havia uma razão para tudo isso. Em algum lugar ao meu redor estava a solução para meu mistério, meu destino. Essa mulher se parecia comigo por algum motivo, como se fosse minha parente. Não é como o homem rico Diogo, meu velho parente. Será que agora eu deveria tomar esse chá e ir embora sem nenhuma pista? Como se não fosse. Edith e eu nos sentamos à mesa. Um amigo notou que eu estava agindo de forma estranha. Estava me contorcendo e nervoso. Ela achou que era porque estávamos na casa de um tio rico. Carolina, vamos lá, se acalme. O que está fazendo? Vão pensar que somos loucas. Edith, me deixe em paz. Não é essa a questão. Observe e ouça com atenção. Dei uma piscadela para ela e peguei minha xícara nas mãos. À nossa frente estavam os donos da casa, Diogo e sua jovem namorada. Edith observava silenciosamente a mim e a eles, esperando por algum momento pungente. Que chá delicioso! Já Bruna, uma jovem garota, elogiou a bebida. Ela podia ver que seu amante estava com um humor estranho depois de falar comigo. Ela olhou para mim com raiva, como se eu tivesse contado a ele sobre sua traição. Sim, o chá é bom, chá de qualidade. Relutantemente, Diogo respondeu. Ele parecia estar sofrendo e pensativo. Querido, você está cansado? Por que não vai descansar um pouco? Eu me sento com as senhoras e as acompanho mais tarde. Já Bruna gentilmente ofereceu. Que cobra. Não vou embora tão facilmente. Pensei e me virei para o velho. Diogo, acho que não concordamos com você nos livros. Aquela garota na foto com você é sua filha? Comecei a questioná-lo. Senti o olhar de Jabruna sobre mim e olhei para ela. Ela estava respirando irregularmente e, por algum motivo, estava pronta para me despedaçar. O que eu tinha a ver com isso? Fiz a ela uma pergunta normal. O velho suspirou pesadamente, mas suas mãos estavam trêmulas, assim como as minhas. Sim, estou na foto com minha filha Lucinda. Meus olhos brilharam com lágrimas, mas me contive para não soluçar e perguntei calmamente. Pode me dizer o que aconteceu com sua filha? Diogo olhou para mim com atenção. Ele disse, sim, claro que sim. Minha filha era uma criança maravilhosa e, mesmo na adolescência, eu e minha família estávamos bem. Ela não era violenta, não queria ir contra mim ou contra a mãe dela, minha ex-mulher. Ela estudava bem, com afinco. Sempre voltava para casa muito feliz, especialmente quando tirava um A. Eu costumava comprar sorvete para ela como recompensa por suas conquistas. Seu favorito era sorvete de banana.
Minha esposa costumava me repreender por isso. Ela disse que vamos recorrer contra a garota. Ela deveria ser tratada melhor. E eu acenei com a mão para minha esposa. Por que eu deveria ficar com minha princesa? Eu amava muito a Lucinda. Estava pronto para carregá-la em meus braços. Acontece que minha esposa e eu não tínhamos filhos, exceto Lucinda. E quando percebemos que era tarde demais para ter outro filho, Lucinda se tornou minha herdeira. E eu investi muito em sua educação. Ela se formou na universidade de maior prestígio, você pode imaginar? Ela foi reprovada um pouco para obter um diploma vermelho. Ela tirou bis em 4 matérias. Mas tudo bem. Eu estava orgulhoso de minha filha de qualquer maneira. Não se trata de notas, mas de conhecimento. E ela voltou para nós tão bonita, tão jovem, vigorosa, cheia de vida. Este é o momento em que a foto foi tirada em uma das noites familiares. Lucinda, Lucinda, o que você fez com você mesma? Ela começou a trabalhar aqui, não queria se mudar para a capital. Ela vivia dizendo que não queria nos deixar, os velhos. Mas que tipo de idosos éramos eu e minha esposa? Mas minha filha não reagia a essas piadas. Eu não vou embora. Vou ficar com vocês, e é isso. Minha esposa estava feliz, é claro, porque sua filha estaria sempre com ela. Mas eu estava amargurado de ver. Aqui é uma cidade pequena. Por que uma garota tão bonita deveria ser desperdiçada aqui? Mas também não discuti com minha filha, embora eu sentisse pena de sua juventude. Mas eu ainda estava animado com a ideia de que Lucinda estaria sempre perto de mim, não fugiria e não iria a lugar algum. Mas eu estava errado em pensar assim. Minha filha conseguiu um emprego aqui e o conheceu. Aquele parasita do Teodoro. Ele trabalhou junto com ela no emprego e se encantou com minha beleza. Ele queria que ela fosse sua namorada. E o quanto minha filha precisava para se apaixonar por um cara que estava cuidando dela lindamente. Com certeza, eles começaram a namorar e tudo ia bem. Ela chegava em casa com grandes buquês com balas e chocolates. Fiquei com um pouco de inveja dela, para ser sincero. Ela é a filhinha do papai. Não pude evitar, meu velho. Minha esposa disse que ele deve ser um bom sujeito para lhe dar esses presentes. Eu não deveria olhar para tudo isso com desprezo. Pelo contrário, eu deveria apoiar minha filha e abençoá-la por esse relacionamento. Eu não queria fazer isso por nada. Eu sentia em meu coração que Teodoro era um completo idiota. E no final, eu estava certa. Um dia, minha filha chegou em casa sem um presente. Ela estava triste, mas estava tudo bem, como se tivesse se machucado muito. Então fiz com que ela falasse comigo. O que aconteceu? Ela me disse que tinha brigado com Teodoro. Eu sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, mas minha esposa interveio. Ela disse que isso é normal. Casais brigam, e eu e você, Diogo, nós brigamos. Então tive que me calar, mesmo querendo pedir à minha filha o endereço do Teodoro para dar um soco na cara dele. Depois, tudo voltou ao normal. Eles se reconciliaram e minha filha voltou para casa feliz novamente. Mas então comecei a notar um padrão estranho. Ela chegava em casa de bom humor, depois voltava de mau humor. Eu perguntei: Teodoro machuca você? Ela não dizia uma palavra. Ela só diz que está tudo bem entre eles. E então, como sou estúpido, eu deveria tê-la proibido de se comunicar com ele. E fiquei sob a influência de minha esposa. Ela me disse que estava tudo bem, que era normal. E eu dei de ombros e fiquei em silêncio, não me adiantando ao trem. E de repente, comecei a notar que minha filha usava um moletom no tempo quente. Não é bom. Está quente, eu disse a ela. Filha, tire esses moletons. Está quente lá fora, use camisetas em casa. E ela me disse: não, papai, estou bem assim. Mas não sou burra. Eu mesmo podia sentir isso. Então, comecei a obrigá-la a trocar de roupa, mas ela não me deixou. E foi aí que me dei conta. Seu Teodoro bate em você. Ela até colocou a mão sobre a boca. Do que está falando, pai? Só que eu não apenas acreditei nela. Eu a fiz tirar aquele maldito moletom. E é claro, vi que todos os braços dela estavam machucados, azuis e tão feios que quase fiquei sem palavras. No começo,
Fiquei triste por minha filha ter sido ofendida, mas depois comecei a ficar com raiva. Gritei com minha Lucinda. Disse a ela que deixasse Teodoro. Disse a ela que nunca mais a deixaria vê-lo. E ela chora, minha menina. Ela tem pena do homem. Ela não pode viver sem ele, não pode respirar e está disposta a suportar tudo por ele. Você consegue imaginar? E eu achava que ela era louca. Mas agora eu estava pronta para lutar por minha filha e a proibi de sair de casa. Muito menos sair com um cara. Ela simplesmente foi embora e fugiu. Sem mais nem menos, em um dia. Eu disse boa noite e no dia seguinte não a encontrei na cama. Ela fugiu, nem sei como. Minha esposa e eu escondemos todas as chaves. É claro que ainda acho que minha esposa pode ter dado as chaves para minha filha. Mas pense bem, não foi uma pena para uma mãe deixar sua filha ir para aquele idiota? De qualquer forma, apesar de minhas suspeitas, eu não tinha mais certeza. De alguma forma, a filha saiu de casa sozinha, ou talvez até tenha pulado pela janela. Ou talvez Teodoro a tenha ajudado. De qualquer forma, minha esposa e eu não percebemos nossa filha fugindo. E eu não sabia o endereço de Teodoro. Então, eu teria encontrado o desgraçado e o enterrado onde ele estava. Quando vi Lucinda voltando para a casa triste de suas caminhadas. Que tipo de homem machuca sua namorada? E quando ele começou a se aproximar, achei que ele não era mais homem. Então minha Lucinda fugiu de meus pais para esse Teodoro. Como eu estava com raiva e ao mesmo tempo me senti incomodado. O que fazer agora? Onde encontrar minha filha? E ela nunca mandava notícias. Comecei a perguntar ao meu pessoal se eles poderiam encontrar minha filha, mas eles me disseram que isso custaria muito caro e eu estava disposto a pagar. Não me importava com o dinheiro, mas era tarde demais. Minha busca já havia começado. Eles me contaram o que aconteceu com minha filha. Faz cerca de 1 ano que ela fugiu. Minha filha, ao que parece, fugiu para Teodoro por um motivo. Ele a engravidou, o bode. E ele ficou feliz em acolhê-la, ajudou-a a fugir para ele e foi o fim de tudo. Lucinda carregou a menina e a deu à luz. Depois, Teodoro forçou a menina a ir para um orfanato e a ameaçou, a Lucinda, com violência. Ele não precisava do bebê, ao que parece, e não tenho certeza se ele precisava da minha filha, especialmente depois do que ele fez com ela em seguida. Em geral, as lágrimas da minha Lucinda não funcionaram com esse sádico. Minha filha teve que entregar o bebê a um orfanato, contanto que Teodoro não a abandonasse. Você consegue imaginar? O quanto você tinha que amar aquele desgraçado. O que ele fez com ela? Ele a abandonou? Então ela foi morar com Teodoro. Mas não por muito tempo, infelizmente. Nem mesmo 1 mês depois, Teodoro voltou a ter problemas com ela. Ele bateu nela, bateu tanto que minha filha morreu. A história do velho foi interrompida. Ele chorou. Tanto Edith quanto eu estávamos chorando. Edith, provavelmente, pelo fato de a história ser triste, e eu, por causa de como meu pai se tornou e como minha mãe morreu de forma horrível. No entanto, o velho Diogo continuou. De qualquer forma, fiquei sabendo da morte de minha filha. Imediatamente culpei Teodoro pela morte dela, e ele nem se deu ao trabalho de negar. A polícia o procurou assim que ele levou o corpo para a ambulância. E ele tinha aquele olhar desalmado ou mesmo indiferente nos olhos, disse a polícia quando o prenderam. Acharam que ele poderia estar sob o efeito de algum tipo de substância. Oh, não! Seus exames de sangue não acusaram nada, ele apenas não estava em si. Na verdade, acho que ele é um louco psicótico, batendo na minha garota daquele jeito. Eu o arrastei para os malditos tribunais. Eu lhe dei a punição mais severa, mas ele não se importou. Foi assim que eu o vi no tribunal, exatamente como os policiais o descreveram para mim. Sentado ali, olhando para o mesmo lugar. Nenhum pensamento em seu rosto, em sua cabeça. E ele não parecia um assassino para mim. Um homem calmo em uma gaiola. Mas eu sabia que era o demônio que havia espancado minha filha antes e que poderia tê-la espancado até a morte, por mais assustador que isso possa parecer. Minha esposa,
quando descobriu sobre a morte de minha filha, se afundou com ela. Seguiu-a até o túmulo, e eu fiquei sozinho, sem minha esposa e minha filha. O desgraçado levou todas elas para a cova, mas continuou vivo. Embora eu tenha feito o possível para que sua vida não parecesse mel, essa vida maldita não era nada doce para mim. É difícil quando você perde duas mulheres ao mesmo tempo. E fiquei deprimido por um longo tempo. Eu bebia muito e não conseguia encontrar um lugar para morar. Como eu poderia viver? Então, um dia, lembrei-me de que realmente tenho uma neta, em algum lugar. Lucinda a deu à luz, mas a entregou a um orfanato. Eu tinha que encontrar minha neta. Não me restava nada além de meu trabalho e meu negócio. E você sabe, se você trabalha demais, pode enlouquecer e se decepcionar com a vida. Mas eu não posso fazer isso. Comecei a procurar minha neta, mas não foi tão fácil. Primeiro, procurei pelo sobrenome do meu genro. Eu conhecia bem o sobrenome dele. Procurei por todas as crianças com esse sobrenome na vizinhança. Encontrei alguns meninos e uma menina. Pensei, acho que essa é a minha sorte. O nome da menina era Paula e, infelizmente, ela não se parecia nem um pouco com a minha Lucinda. Mesmo assim, eu não podia desistir tão facilmente. Eu me perguntava se os genes do pai eram tão fortes, mas a diretora do orfanato me perturbou. Não foi a mãe que abandonou a menina, foi o pai alcoólatra. Portanto, nem precisei fazer um teste de DNA para perceber que não se tratava de minha própria neta. Em seguida, tentei procurar meninas pelo meu sobrenome e, consequentemente, pelo sobrenome da filha. Com essas palavras, eu me contorci, mas o velho pareceu não prestar atenção e continuou sua história. Você sabe quantas delas havia em nossa cidade? 20 meninas, 20 em nossa pequena cidade, em orfanatos. Comecei a olhar para cada uma delas, estudei seus arquivos pessoais, mas nenhuma delas era minha neta. Fiquei muito chateado. Minha filha havia doado a criança com o sobrenome de outra pessoa. Ela poderia ter feito isso porque talvez não quisesse desonrar meu sobrenome e meu nome. Embora existam muitas pessoas com o mesmo sobrenome no mundo, as ricas, é claro, não tanto. E eu sou o único em nossa cidade. Talvez por isso ela tenha decidido fazer isso. E comecei a perguntar novamente se os diretores de lares para crianças se lembravam de que uma menina como a minha Lucinda havia chegado até eles. Andei por aí com fotos da minha filha, você pode imaginar? Mas todos apenas balançavam a cabeça. Não, nós não a vimos e não sabemos nada sobre ela. Foi aí que fiquei muito chateada. Alguns dos diretores me disseram que minha filha poderia ter deixado a neta em outra cidade. E acho que foi isso que aconteceu. Parei de procurar minha neta. Até hoje, só oro todos os dias para que minha neta seja feliz e que encontrasse os pais adequados. Talvez seja até muito bom que ela tenha tido esse destino sem um pai e uma mãe loucos, que estavam prontos para trocar seu amado nativo por esse pai. Assim, vivi sozinho por mais 15 anos, e então eu a conheci. Diogo puxou Jabruna para perto de si e sorriu. Mas, imediatamente, o sorriso desapareceu de seu rosto. Quando ele me viu, eu chorei. O que há de errado com você? Então foi isso que aconteceu com minha mãe, meu pai. E é aqui que minha família está? As lágrimas me sufocaram. O velho Diogo abriu a boca de surpresa e de repente disse: Eu sabia que era você. Eu o reconheci assim que o vi no restaurante. Não pude deixar de notar a semelhança com a Lucinda. Neta, é você? Qual é o seu nome? Carolina. Carolina? Oh, Lucinda lhe deu meu nome favorito. Minha filha batizou a neta dela com meu nome favorito de menina. Diogo ficou muito feliz. Eu estava chorando de felicidade. Nós tínhamos nos encontrado. O que mais há para dizer? Um mês se passou desde então e, de repente, sou a rica herdeira da fortuna de meu avô. Diogo me adora. Saí do albergue imediatamente. Mudei-me para a mansão. Levei minha amiga Edith comigo.
Achei errado deixá-la no dormitório, apesar de ela ter me incentivado a ir a esse restaurante caro, onde conheci minha alma gêmea por acaso. Agora costumávamos ir para a faculdade com ela, mas mesmo indo, viajávamos em um carro particular. Tanto que todos os meus colegas de classe nos invejavam. Agora podíamos comprar sapatos e bolsas caras todos os dias. Vovô começou a cuidar de mim como se fosse minha mãe, de acordo com suas histórias. Eu sentia pena de minha mãe, é claro, e agora vou com frequência ao túmulo dela. Nem mesmo vou visitar meu pai. Que homem terrível ele foi e será para mim. Agora percebo que foi graças a ele que fui parar no orfanato. A propósito, quando meus amigos do orfanato souberam de minha família e de sua história, ficaram todos horrorizados. Agora eles não entendiam por que os cuidadores demoraram tanto para me contar a verdade sobre minha família. Já Bruna não viveu com seu avô por muito tempo. Ela percebeu imediatamente como Diogo trocava sua atenção para mim e ficou com ciúmes. E o vovô não queria escolher entre mim e ela. Então ela o deixou. Embora eu não ache que o vovô esteja realmente amargurado com isso, ele e eu encontramos nossa família depois de todos esses anos. Isso é o mais importante.